O mundo está em chamas, e as notícias de hoje são tão explosivas quanto os eventos que as geraram. Não é exagero, a segurança nacional dos Estados Unidos foi abalada por um incidente que sacudiu as estruturas do país, enquanto uma guerra comercial sem precedentes ameaça derrubar a economia global. E como se não bastasse, regimes autoritários apertam o cerco, testes militares surpreendem a todos, e uma tragédia industrial deixa um rastro de destruição. Você não pode perder nenhum detalhe do que está acontecendo neste exato momento. Comecemos pelo que pode ser o estopim de uma crise sem volta. Donald Trump, em um movimento que pegou o mundo de surpresa, anunciou que os Estados Unidos aplicarão uma tarifa de 100% sobre todos os produtos chineses a partir de 1º de novembro. Sim, você leu certo, todos. Mas Pequim não ficou parada. Em uma jogada que especialistas classificam como a Guerra Econômica 2.0, a China disparou um ultimato global, restrições massivas às exportações, não apenas de seus próprios produtos, mas até de itens que nem sequer fabrica. É uma estratégia tão agressiva que, segundo Trump, foi planejada há décadas e representa uma vergonha moral nas relações internacionais. O presidente americano foi além, eles atacaram o mundo com algo que ninguém viu coming. O resultado? Caos instantâneo. Os mercados entraram em colapso, o Bitcoin despencou abaixo de $110 mil pela primeira vez em meses, e a Bolsa Americana perdeu 1,65 trilhão de dólares em um único dia, a maior queda desde abril. Investidores, em pânico, correm para o ouro e títulos públicos, enquanto analistas alertam, o mercado estava superaquecido, e essa foi a gota d'água. Mas será que tudo isso é apenas uma reação exagerada? Há quem diga que Trump está irritado por não ter ganhado o Nobel da Paz, que, ironicamente, foi para Maria Corina Machado, líder venezuelana que, em um gesto simbólico, declarou: aceito este prêmio em sua honra, presidente, porque você realmente o merece. Trump, é claro, elogiou a atitude, um gesto muito nobre. Salvei milhões de vidas. Machado, por sua vez, aproveitou para agradecer indiretamente o apoio dos Estados Unidos à luta pela democracia na Venezuela, afirmando que o país está muito perto de uma transição ordenada. Coincidência ou não, o timing é, no mínimo, curioso. Enquanto a economia global treme, uma tragédia real abala os Estados Unidos. Uma explosão devastadora em uma fábrica de explosivos no Tennessee deixou pelo menos 2 mortos, dezenas de feridos e 19 desaparecidos. O estrago é tão grande que, nas palavras de um bombeiro veterano, não há mais nada para descrever, o prédio simplesmente deixou de existir. A Accurate Energetic Systems, responsável por fornecer materiais para o Departamento de Defesa e a Segurança Interna, virou um amontoado de escombros e carros destruídos. Moradores próximos relataram tremores tão fortes que racharam paredes de suas casas. As causas ainda são desconhecidas, mas as autoridades alertam: o risco de novas detonações é alto, e a área continua isolada. Um desastre que levanta questões urgentes: como um local tão estratégico falhou dessa maneira? E como se o cenário já não fosse tenso o suficiente, a Bielorrússia entrou em estado de alerta máximo. Por ordem de Lukashenko, as forças armadas foram mobilizadas em um exercício surpresa de prontidão de combate, com tropas se deslocando para regiões designadas em que, segundo rumores não confirmados, seriam as fronteiras sul e oeste do país. O governo justifica a medida como um teste de capacidade de defesa em um ambiente de mudanças rápidas, mas a falta de transparência só aumenta a desconfiança. Para onde exatamente esses soldados estão indo? E por que agora? Se você tem qualquer informação, este é o momento de compartilhar. Enquanto isso, do outro lado do globo, a Coreia do Norte faz questão de mostrar seus músculos. Em um desfile militar grandioso pelos 80 anos do Partido dos Trabalhadores, Kim Jong apresentou ao mundo o que chamou de um armamento mais poderoso de nossa história, um míssil balístico intercontinental VASM-20, capaz, segundo especialistas, de atingir solo americano. Mas o espetáculo não foi só para intimidar. Entre os convidados de honra, estavam delegações da China e da Rússia, que, segundo a agência oficial norte-coreana, discutiram fortalecer a cooperação política e celebraram uma amizade inquebrantável. Kim não escondeu o entusiasmo: é uma honra receber nossos amigos russos em um dia tão significativo. Sua presença aqui tem um significado especial. Mais um sinal de que as alianças estão se reconfigurando e não necessariamente a favor da estabilidade global. Essas são as notícias que você precisa saber hoje, direto da linha de frente dos acontecimentos que estão redefinindo o mundo. Em um só dia,
Tivemos crises econômicas, tragédias humanas, manobras militares e demonstrações de força que podem mudar o curso da história. Fique atento, porque o que vem pela frente pode ser ainda mais impactante. E lembre-se, a informação é sua melhor arma. Compartilhe, comente e nos ajude a continuar levando a verdade até você. O mundo não para e nós também não. Enquanto o Kremlin celebra alianças macabras com ditaduras distantes, a realidade dentro da Rússia se desmorona em tragédias evitáveis e absurdos burocráticos que revelam a podridão de um sistema que prioriza a guerra e a propaganda acima de tudo, até mesmo da vida de seus próprios cidadãos. O apoio inquebrantável de Pyongyang, tão comemorado por Medvedev em seus delírios sóbrios, não passa de um acordo sinistro selado com sangue alheio. Os soldados norte-coreanos, enviados como carne de canhão para alimentar a máquina de guerra russa, são chamados de presentes por um regime que há muito perdeu qualquer noção de humanidade. Mas a memória desses heróis, se é que podemos chamar assim aqueles que foram jogados em um conflito que não é deles, será eternizada como mais um capítulo da aliança entre dois dos regimes mais brutais do século XXI. Um pacto selado não por valores comuns, mas pela conveniência de ditadores que veem em suas populações apenas números, recursos ou, no pior dos casos, moeda de troca geopolítica. E enquanto a propaganda canta loas a essa fraternidade forjada no sofrimento alheio, a Rússia assina tratados que, na prática, a amarram ainda mais ao isolamento internacional. Soberania? Não. É a solidão de quem só encontra aliados em estados párias. Mas se a diplomacia russa se resume a acenos para tiranos, sua gestão interna é um espetáculo de negligência criminal. Em Krasnodar, o que deveria ser uma obra de reforço estrutural em um internato psiquiátrico virou um pesadelo, uma parede desabou, soterrando uma mulher de 62 anos e expondo a fragilidade de um sistema que trata vidas humanas como detalhes secundários. Os 76 pacientes evacuados são a prova viva de como a Rússia de hoje constrói seu futuro, sobre escombros, improvisação e arrogância de quem acha que andar um jeito é sinônimo de competência. As redes sociais não se enganaram, enquanto o governo corta 2,2 bilhões de rublos do orçamento da saúde para 2026, injeta 9,1 bilhões a mais na máquina de propaganda. A mensagem é clara: é mais importante controlar mentes do que salvar vidas. E quando a parede cai, literalmente, a resposta não é prevenção, mas uma verificação do comitê investigativo, o mesmo órgão que há anos serve como fachada para encobrir corrupção e incompetência. Não é um acidente. É o sistema funcionando como foi projetado, para falhar quem depende dele. E como se a indiferença com os mais vulneráveis não bastasse, o Estado russo agora proíbe seus cidadãos de comer tarbagas, aqueles roedores que, para muitos na Buária, são uma fonte de alimento em tempos de escassez. O motivo? O risco de peste bubônica, uma doença medieval que ressurge como um fantasma das políticas sanitárias falhas e da miséria que empurra pessoas a caçar animais portadores de bactérias letais. Não é apenas uma questão de saúde pública, é o retrato de um país onde a população é deixada à própria sorte, enquanto o Estado se limita a emitir proibições tardias e recomendações vazias: não toque em animais doentes, use calçados fechados, evite acampar perto de tocas. Como se a fome e a desesperança fossem escolhas, e não consequências diretas de um governo que há décadas abandona suas regiões mais pobres. Na Mongólia, onde a peste já matou neste ano, o problema é tratado com quarentena e isolamento. Na Rússia, vira mais um capítulo do teatro do absurdo, uma proibição que chega tarde, depois de décadas de negligência, enquanto a caça aos tarbagas, proibida na Mongólia desde 2005, segue como tradição em territórios russos até que a crise bate à porta. E quando bate, a solução não é investir em saúde, educação ou alternativas, mas sim criminalizar a fome. Enquanto isso, a máquina de guerra segue devorando recursos, a propaganda inunda as telas, e o povo russo é deixado para trás, entre paredes que desabam, doenças que ressurgem e alianças que só trazem mais isolamento. Esse é o legado de um regime que prefere celebrar andonzas de ditadores a garantir dignidade aos seus. E você, que chegou até aqui, sabe que isso não é apenas mais uma notícia. É um alerta. Um espelho do que acontece quando o poder se torna um fim em si mesmo, e as pessoas, meros figurantes em um jogo que não escolheram jogar. Compartilhe essa verdade. Exija respostas. Porque em um mundo onde a informação é poder, o silêncio é cumplicidade. E nós não vamos nos calar.